Ainda dentro dos requisitos gerais da ISO 17025, nós temos a confidencialidade, que é um item que, junto com a imparcialidade, impacta diretamente a imagem de seu laboratório junto aos seus clientes e à sociedade a qual você está inserida. Então, o laboratório precisa ter a responsabilidade pelas informações, porque essas informações são de propriedade do cliente. Então, qualquer informação eu preciso repassar ao cliente que está contratando os meus serviços. Qualquer dado e informação ali gerada são confidenciais e de propriedade exclusiva do cliente. É isto que esse item vai tratar. Ainda dentro dos requisitos gerais, temos que tratar o aspecto relacionado ao 4.2, confidencialidade. A confidencialidade trata da responsabilidade pelas informações, no seu item 4.2.2. Então, o responsável pelas informações. Então, como que deve ocorrer essa responsabilidade sobre as informações? O laboratório, então, aqui representando o nosso laboratório, como é que ele vai se relacionar com um cliente seu. Por exemplo, que esse aqui seja o seu cliente. Então, aqui ele tem que ter um processo de trabalho que vai se comunicar, estabelecer uma relação com o processo do seu cliente. Então, aqui nós temos que ter um sistema de gestão e aqui um sistema de gestão, então, do cliente. Então, dessa forma, quem for trabalhar, as pessoas, os recursos humanos que trabalham no laboratório, conseguem estabelecer um diálogo com as pessoas que trabalham no laboratório do cliente. Então, tem que ter como é que ocorre essa definição de responsabilidade pelas informações. Já no item informar o cliente, né, é outro detalhe importante de como é que ele vai acontecer. Informar sempre o seu cliente. Então, temos que formalmente estabelecer um processo de comunicação com o meu cliente. Né? E estas informações prestadas têm que ser confidenciais. Então, todo conjunto de informações que são fornecidas ao cliente são tratadas de forma confidencial. Pertencem ao cliente.
E nesse aspecto, continuando este estudo, no 422, aqui o nosso 421, né? E aqui o nosso 422 é o cliente notificado, quando é exigido por lei que deva ser informado, né? Então, isso tem que ser através de um documento, né? Uma notificação com o seu conteúdo e a sua assinatura do responsável. Então, do laboratório, emite um documento que é enviado, então, ao cliente. Próximo tema é o 423, que são informações sobre o cliente de outras fontes, que vem de outras fontes. Mais um aspecto que temos que trabalhar. Então, essas informações que a gente obtém sobre o cliente de outras fontes, ele deve ser tratado, então, como confidencial. E devidamente protegido. Então, essas informações são também guardadas em locais de uso reservado. E, por fim, 424 são as informações geradas. Confidenciais. Essa guarda dessa documentação, ela precisa estar em locais de arquivo reservado, tanto físico quanto eletrônico. Então, estão aí as informações guardadas. Então, precisa ser muito bem administrado essas questões aqui de informações geradas são confidenciais e pertencem ao cliente. Então, a confidencialidade é possível de ser obtido devido a uma soma de requisitos e não só atendo a um. Desde a responsabilidade pelas informações, de como informar o cliente, como que essas informações confidenciais são tratadas dentro da minha organização, como que elas são abordadas e guardadas tanto sob o aspecto físico quanto sob o aspecto eletrônico, como que eu notifico o cliente quando a lei exige. Então, é um documento oficial com assinaturas válidas e reconhecidas, e esse documento é enviado ao cliente, como que as informações são geradas e são guardadas dentro da organização, e todo o conjunto de informações confidenciais deverão estar sob a guarda física ou eletrônica, guardadas então em locais de acesso reservado. Então é o aspecto 4.2, confidencialidade dos requisitos gerais da ISO 17025.